já ficou horas ali fazendo um direcionamento de conteúdo, criando um conteúdo, mas não sabia a real necessidade de fazer aquilo, ficou sem direção, se sentiu um pouco perdido? Fica nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar a como fazer um planejamento estratégico que realmente posicione seu cliente de forma personalizada e que traga um resultado a longo prazo, que é o objetivo do posicionamento. Até o final desse vídeo você vai sair com a estrutura de planejamento que eu utilizo e aplico para os meus clientes de social media. Por que é importante esse planejamento? Por que é importante essa organização de conteúdo, de ideias, fazer um brainstorm, né, que é um conjunto de ideias para que a gente crie e direcione os conteúdos para fazer o design e para aplicar ali no Instagram do seu cliente. Porque quando a gente consegue criar um documento completo, com um arsenal de conteúdo, com um calendário editorial, a gente consegue ter um direcionamento do que fazer naquele mês, sem ficar agoniado, sem ficar com as demandas muito acumuladas e desorganizadas. Eu diria que o planejamento é o 80-20 da prática, do planejamento, da ação, certo? Porque quando você dedica 80% ali na pesquisa, uma pesquisa profunda, uma pesquisa de qualidade, uma pesquisa que realmente você entende as dores e as necessidades do público, do seu cliente, esse tipo de coisa vai te ajudar ao longo prazo, vai te ajudar lá na frente, para que quando você for produzir os conteúdos, você não sinta tanta dificuldade sem saber o que fazer, certo? Então a linha de conteúdo, a estratégia de conteúdo segue um raciocínio para ser aplicado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é preciso você, social media, ter um direcionamento padronizado, certo? Eu não estou dizendo que você vai usar a mesma estratégia para todos os clientes, eu estou dizendo que você precisa padronizar a forma como você executa todas as tarefas que envolvem a produção de planejamento, criação de legenda, criação de copy, criação de arte, programação, aprovação e tudo mais, tá certo? Estou aqui com um resumo, vamos seguir um passo a passo na prática, que é o que vocês mais gostam. Antes de te falar o passo a passo, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outros social medias ou outras pessoas que também trabalham no marketing digital, trabalham na internet, que tenho certeza que vai agregar na vida delas. Pronto, agora seguindo passo a passo, o primeiro passo para criar um planejamento estratégico é o briefing. Não tem receita de bolo, certo? É o básico que funciona e muita gente peca no simples. Então, fazer um bom briefing, criar uma estrutura de briefing completa vai te ajudar bastante, certo? Você vai coletar todas as informações do cliente. Tem sim uma estrutura de briefing, inclusive eu tenho uma estrutura muito bacana, se vocês quiserem, deixem nos comentários, tá? Se vocês quiserem que eu fale sobre essa estrutura de briefing, deixem nos comentários. E o briefing nada mais é do que empatia na pesquisa do mercado do seu cliente, né? É uma empresa que resolve uma dor, uma necessidade das pessoas, certo? A gente tem que entender que estamos trabalhando com pessoas, então a gente precisa ter um mínimo de empatia para entender o que realmente elas querem. E aí, quando você entende o tom de voz, entende a comunicação, e é interessante também você estudar a comunicação, estudar neuromarketing também, que é o estudo do comportamento relacionado à tomada de decisões, certo? E aí, fazendo esse briefing que vai envolver as dores, as necessidades, o comportamento dessas pessoas, o desejo, e aí também você vai coletar uma série de referências visuais mesmo, certo? Você precisa coletar referências visuais para estar colocando ali no seu banco de dados e deixar guardadinho para na hora da aplicação tudo ficar mais fluido. E aí você gera um documento desse briefing, certo? Pode gerar um documento assim em linhas mesmo, linhas contínuas, depois pode gerar também estilo mapa mental. Você vai de acordo com a facilidade que você tem de aplicar essas estratégias e de organização também, né? Porque isso é muito variável. Cada pessoa se sente melhor com um certo tipo de organização. E estratégia de execução, que envolve o brainstorming, que é o conjunto de ideias, certo? Esse conjunto de ideias vai envolver o calendário editorial, a linha editorial e a estratégia propriamente dita,
certo? O primeiro de tudo que a gente precisa definir é a linha editorial. Nessa linha editorial, a gente vai precisar definir a Big Idea e a Big Picture que vai ser seguida. Isso conforme o brief que você fez anteriormente. Então, você consegue extrair essas informações para a linha editorial no brief. Por isso que o brief é o passo mais importante, que você realmente precisa espremer a laranja para sair todas as informações que você precisa. E aí você vai criar a Big Idea, né, o grande ponto central que vai dar início ao seu planejamento. Já está tendo Big Idea, grande ideia, a ideia que fica no centro para a criação dos conteúdos e da estratégia que será aplicada para o negócio do seu cliente. E aí você vai construir essa linha editorial defendendo os valores que o cliente tem. Já vamos pegar aqui na prática, aplicando esse passo a passo para a construção de um planejamento. Você vai construir o calendário editorial, você vai pegar as datas que são mais relevantes para o seu cliente. Não adianta pegar datas só porque a maioria dos comércios também estão fazendo. Por isso que você tem que ter esse estudo constante do cliente, estar conversando com ele, fazendo reuniões, acompanhando tudo que ele posta nas redes sociais, todo o direcionamento que você dá para ver se realmente é aplicado. E aí vai aplicando rápido, entendendo e modelando, aplicando rápido e modificando para que tudo possa dar certo com mais previsibilidade. Vai partir para a ação, a intervenção. Como é que funciona? Você vai fazer o direcionamento de texto, certo? Vai fazer a copy. Se você for design, então vai ter que fazer os dois. Direcionamento de texto e depois a arte do design para ser aplicado. Se houver necessidade de captação de vídeo, também já inclui o roteiro para você fazer também. Programação de vídeo, aprovação de vídeo e por aí vai. Essa é a base para executar, onde a gente vai programar e vai sair os conteúdos, depois você vai ter que metrificar, você vai ter que fazer essa análise de dados para realmente trazer ao cliente qual foi a previsibilidade. Gostei dessa palavra, né? Já falei 2 vezes. Qual foi a previsibilidade dos resultados esperados baseado em números, em porcentagem? Então, também tem que estudar bastante o algoritmo. Como eu criaria um conteúdo de 1 mês para cirurgião plástico? Depois de ter feito o briefing, entendi seus valores, entendi a forma como ele se comunica. Ele é uma pessoa mais técnica, é um pouco tímido, ele é uma pessoa que preserva a segurança da paciente, né, de todos os pacientes, na verdade. E aí eu peguei essas informações e apliquei aqui na construção das minhas linhas editoriais primeiro, certo? Fiz o briefing e isso foi necessário para entender por onde a gente vai começar a criar as linhas editoriais e o calendário editorial. Primeiro eu vou para a parte do calendário editorial, vou investigar se não tem algumas sazonalidades, que dê para fazer alguma campanha, que dê para fazer algum evento, alguma integração de comunidade, enfim. Não. Algumas coisas relacionadas à publicidade, se dá pra gente fazer alguma campanha local, se dá pra gente fazer algum evento e relacionar isso ao marketing de forma geral, não só digital, certo? Vamos ter essa cabeça para expandir, que a gente precisa estar em todos os lugares. Na verdade, a gente precisa posicionar o nosso cliente em todos os lugares. Não encontrei nenhuma data relevante para o meu cirurgião, para o meu cliente, cirurgião plástico, certo? Partindo disso, vamos para as linhas editoriais. Eu entendi os valores dele e os desejos dos pacientes, das pacientes, entendi a maioria do público, criei a persona, certo? São a maioria mulheres de 32 a 42 anos, geralmente elas são pessoas que estão acima do peso, já fizeram bariátrica, estão em processo de emagrecimento, são mães, tiveram filhos e estão com abdômen flácido ou mamas flácidas, e são pessoas que são empreendedoras, recebem aí mais de 3 salários mínimos, que têm essa possibilidade de pagar uma cirurgia plástica para modelar o seu corpo, para fazer esse contorno corporal, certo? Então são pessoas de classe alta, né? São um público A. O que pode acontecer do cirurgião com os pacientes é o fato de que as pacientes podem se sentir insatisfeitas porque não compreendem o fato de que cirurgia não é o ponto final, certo? Muitas vezes elas não têm conhecimento de que os hábitos de vida importam, de que os hábitos de vida precisam ser mudados, precisam ser realmente saudáveis, precisa ter um estilo que cuide do corpo, evite a doença, mantenha um resultado. Alimentação saudável, alimentação balanceada, não precisa ser uma dieta rigorosa, mas como é um público que já está querendo ali, já tem uma chavinha virada para cuidar da saúde, então a gente fala dieta mesmo, porque geralmente eles conseguem pagar um nutricionista, geralmente eles têm personal, geralmente eles conseguem comprar coisas mais fitness, mais saudáveis, que são mais caras, né? Zero açúcar e tudo mais. E partindo disso, a linha principal vai ser para conscientizar as pessoas de que precisam ter hábitos de vida saudáveis, precisa treinar, precisa de alimentação, precisa botar o corpo para agir, que é realmente a função do corpo, e
conscientizando o público do cliente sobre isso, vai diminuir as chances de uma futura reclamação lá na frente, certo? Então isso já está gerando uma previsibilidade. Minha palavra favorita. Nas linhas auxiliares 1, 2 e 3, eu continuei defendendo a linha de raciocínio de contorno corporal, de saúde estética e de saúde emocional também. Na linha auxiliar 1, eu vou fazer uma prova social, eu vou defender... eu vou trazer resultados que realmente aconteceram de pessoas que virou a chavinha. Uma paciente teve que perder 10 quilos para poder fazer a cirurgia e ela já tem uns hábitos de vida melhorados, certo? Perdeu 10 quilos, fez sua abdominoplastia e entende que precisa manter essa relevância de treinos e bons hábitos de vida. Então, essa vai ser a minha primeira linha auxiliar da linha editorial, certo? Trazendo um resultado, trazendo um impacto, trazendo algo que realmente o cirurgião já tenha feito, já entre na consciência das pessoas que, de fato, elas conseguem ter o resultado que essa paciente teve, né, a que perdeu 10 quilos para fazer a cirurgia, através de um resultado que o médico já fez, né? Nas linhas auxiliares 2, eu coloquei aqui algo mais sentimental, porque fazer a cirurgia também precisa ter uma decisão certa, precisa ter certeza do que está fazendo, do porquê quer, porque no mundo de hoje existe muita distorção de imagem, existe muito incentivo negativo ou existem muitas atitudes para agradar os outros. Então a gente defende aqui na linha editorial que a pessoa precisa ter certeza do porquê que ela quer isso. Não é por causa do marido, não é por causa de fulano nem ciclano, precisa ser por ela mesma, porque isso também vai evitar isso também vai evitar dor de cabeça lá no futuro, né? As pessoas não vão encontrar um motivo para reclamar se elas realmente entenderem o que o cirurgião está passando de mensagem para elas, certo? Que nesse caso, que elas precisam ter uma consciência mental para decidir fazer uma cirurgia como essa, afinal de contas, vai mudar o corpo, certo? Distorção de imagem também pode ser um problema de saúde mental. Na linha editorial 3 que eu coloquei aqui, é você que vai definir quantas linhas auxiliares precisam, tá? Mas na linha auxiliar 3 eu vou defender a segurança, porque as pessoas têm mais objeção relacionada à segurança também. Então, o meu cliente, ele é uma pessoa que defende a segurança à risca, certo? Ele tem um prazo definido ali de até 6 horas para fazer o procedimento. Se, no caso, uma paciente precisar de mais de um tipo de cirurgia, essas duas cirurgias, por exemplo, tem que estar nessa janela de 6 horas para que seja aplicada, certo? Porque no método dele, esse tempo é o tempo ideal para que evite infecções, para que evite alguma hemorragia, para que evite uma coisa não saia como esperado, tá certo? Então a gente defende a segurança na cirurgia, falando de anestesia, falando de que também não faz cirurgias combinadas se passar de 6 horas. Então na linha vamos defender um valor de segurança para fazer o procedimento que o doutor estabelece. E a big idea da nossa estratégia será: a cirurgia não é o ponto final, é só o começo, certo? Aqui a gente defendeu essa mensagem central em todas as linhas editoriais, certo? E aí, para aplicar, a gente vai criar conteúdos em cima disso aqui. Geralmente eu crio em torno de 4 conteúdos semanais, depende muito do alinhamento com o cliente também, mas é em torno de 4 semanais, né? 4, 8, 16. É em torno de 16 conteúdos por mês. E depois aqui de criar a linha editorial, o raciocínio, separar referências, a gente cria o direcionamento para que o design seja aplicado. Já dei um exemplo de conteúdo que será utilizado, que são as provas sociais, antes e depois, uso bastante, antes e depois, mensagens de conexão que gerem identificação, é o que eu estou testando agora porque o Instagram tem várias funções novas que dá para ser aproveitada bastante. Conteúdos educativos também, conteúdos que quebram objeção também, a gente aplica muito mais em formato de vídeo e em formato de carrossel. Aqui também eu consigo criar bastante carrossel relacionado a famosos que já fizeram cirurgia, porque famosos são público-A, são pessoas que estão propensas a pagar por um tipo de procedimento caro como esse. E aí a gente pega um famoso, correlaciona uma história, uma dor e cria um conteúdo extraordinário para estar aplicando para esse cliente, beleza? Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, deixa o like para que eu entenda que você gostou desse vídeo e que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Se você está começando, se você já está no caminho, se você já trabalha com isso há muito tempo, deixa aqui nos comentários um tema que você gostaria de saber, que não viu por aí, que sente falta de um conhecimento como esse. Então deixa aqui nos comentários também um tema para que eu possa abordar também nos próximos vídeos. É isso, galera. Tamo junto. Valeu!